Fala, galera, no podcast dessa edição. Eu tô com ela, uma das maiores referências hoje da comunicação esportiva, Daniela Boaventura. Dani, prazer estar recebendo você aqui. Obrigado por dar essa moral pra gente no nosso podcast. Tudo Imagina, bem? obrigado você, é um prazer. Eu adoro bater papo, falar besteira. Quem me conhece, assim, já viu alguma coisa de outros lugares que eu fui dar entrevista, costuma render mais do que o esperado de tempo, porque eu falo bastante. Não, mas isso é ótimo. A gente tá aqui pra te ouvir. E obrigado mesmo por dar essa moral pra gente. Nosso podcast, a gente sempre tá buscando pessoas que são referências em suas áreas. Você, sem sombra de dúvidas, é. E ainda uma conversa informal fica muito mais legal, muito mais bacana. Começa contando pra gente, sim, como você foi parar ou quanto você quis o jornalismo esportivo na sua vida, essa carreira, como que foi tudo isso? Conta pra gente um pouco. Eu adoro quando chega essa pergunta, porque normalmente a resposta é não, desde criança eu queria trabalhar com futebol. E se aplica mais a meninos, de maneira geral, né? Mas eu nunca quis trabalhar com esporte. Quando eu fui fazer jornalismo, eu queria ser correspondente de guerra. Eu não queria ir para campo de futebol. Eu queria, e eu cheguei a fazer isso, assim, subir favela, cobrir operação policial no Rio, pacificação de favela em 2006, 2007, o que hoje em dia se chama de comunidade, né? Por Sim. uma questão de respeito, mas assim, o termo para mim ele é muito natural quando você fala em Rio de Janeiro, principalmente. Sim. Morei em São Paulo num outro período trabalhando pela Record. Não, e o Romário fala, por exemplo, que favela é um nome mais bonito que comunidade. Eu concordo com ele. Muito mais bonito. Eu concordo. Esse papo de comunidade é do Orkut. Exatamente. Pra mim, favela é favela. O que tem de pejorativo nisso? E quem mora dentro da comunidade chama de favela. Claro. Principalmente no Rio. Sem dúvida. Então foi isso, assim. Eu passei por todos esses lugares e eu aceitei ir para o futebol. Veja você como é a vida. Porque eu morava em São Paulo, trabalhava na Record e queria voltar a morar no Rio. E aí o Fox Sports abriu no Rio e eles me chamaram. Tava vindo, era 2013, tava vindo Copa do Mundo e Olimpíada. Eu falei, opa, a hora é agora. Fui. Falei, 2016 eu tô indo embora. 2016 passou, eu continuei no esporte e voltei a morar em São Paulo. Então, no final, o motivo que você saiu de São Paulo por conta do esporte, continuou no esporte, mas em São Paulo. É isso. E isso foi antes até da fusão da ESPN com a Fox. Quando você foi pra Fox, ainda não era grupo Disney todo. Não, ainda não era. Foi em 2013, 2012 para 2013, quando chegou o Fox Sports no Brasil. Sim. E aí eu voltei para São Paulo justamente por causa desse processo de fusão, né? Sim. Começou lá em 2018 para 2019, se eu não me engano. E 19 foi aquela coisa assim, do que vai acontecer, o que vai acontecer. 2019 para 20, um pouquinho antes da pandemia, começaram a chamar a gente para conversar. E o pessoal da Disney, né, da ESPN, quando veio conversar comigo, falou, a gente gostou muito do seu trabalho, a gente quer muito que você fique, mas os estúdios são todos em São Paulo. Então... Aí entrou a pandemia, um ano todo mundo de casa, 2021. Eu falei, não, eu gosto muito dessa empresa, eu gosto muito do que eles me oferecem. E, cara, graças a Deus que, assim, eu amadureci o suficiente para voltar para São Paulo e voltar numa boa, porque o que a ESPN me proporciona hoje como profissional é muito grande, assim. Acho que se eu tô aqui hoje é pela ESPN. Eu já tinha um espaço dentro do futebol, já era apresentadora, mas, pô, eu apresento Linha de Passe. Sim. Eu comando um debate diário com o Mauro Naves, Oswaldo Pascoalzinho, um campeão do mundo. Então, assim, o que eles me abriram de porta foi muito grande e que bom que eu vim. Sinto falta da praia? Sinto. Mas eu sou feliz em São Paulo. Que bom. Eu fico feliz de ser feliz em São Paulo. E tem praia perto, pensa assim. Não tão perto quanto eu, mas tem. Mas isso que você falou, assim, eu como espectador, porque já acompanhava desde a Fox Sports, sei o período da fusão, era mais só saber, foi um ganha-ganha muito grande. De fato, claro, a ESPN te deu a visibilidade e a oportunidade de você desempenhar um bom trabalho, mostrar e virar referência, e você também levou para a ESPN e antes Fox Sports, algo que não tinha antes na TV, principalmente na TV fechada, num estilo mais como o esporte na TV fechada, não tinha antes. Começou com vocês, não só você, mas assim, você com certeza das principais. Não tô também querendo gerar ciúmeira em ninguém, mas você é das principais âncoras do Brasil. Não, ela é das principais âncoras mulheres do Brasil. Não. Das principais âncoras mulheres, entre todos, homens também. Você é das principais âncoras do Brasil hoje. Hein? Eu acho, sem dúvida. Sem dúvida. Eu fico feliz, obviamente, de ouvir isso, mas eu fico pensativa, assim, porque eu falo, tem tanta gente gigante dentro do futebol, tem tanta gente gigante no esporte de uma maneira geral, Sim.
que eu ainda não me coloco nessa prateleira. Sabe a coisa do futebol que a gente brinca? Que prateleira que tá o fulano, tá o ciclano? Sim. Eu não me coloco nessa prateleira ainda, talvez. Mas eu tenho certeza que eu busco isso. Que eu tô num caminho de evolução. E, cara, é sempre estudar, é sempre melhorar. Eu odeio me assistir, porque eu acho tudo ruim. Eu acho sempre ruim. Sim. Mas falando nessa coisa de abrir porta, de comunicação, de um jeito diferente, acho que mais do que ser mulher, eu tenho uma coisa que é muito do popular. Concordo. Porque eu me divirto fazendo isso. E eu sou essa pessoa que fala alto, que gesticula. Fala, não, peraí. Autêntica. É isso. As suas eu risadas hoje na posso TV ser o que eu sou. parece muito o que você é. Quem Sim. não te conhece, ele fala, cara, eu tô numa mesa de bar com ela, ou tô trocando uma ideia com ela em algum lugar. É isso. É a risada mesmo, espontânea, que sairia. E aí, eu acho que é isso. Hoje eu posso ser quem eu sou no meu trabalho. Isso é muito legal. Eu vejo comunicadores como você, que tem esse estilo mais... E é muito do que a gente tenta fazer assim. Eu sou informal pra minha vida. Independente do meu trabalho, eu sou informal. Tudo bem que aí o setor de eventos acaba casando muito bem com Sim. isso, mas eu sou... E assim, eu tenho uma linguagem jovem, então vão esperar de mim. jovem. É isso, e assim, a linguagem também. Sim. Porque tem gente da minha idade que vai ter uma linguagem mais diferente. E, Mais meu, séria. e eu acho que você ser autêntico é a forma de atingir os outros. E se o seu autêntico é informal, seja. Mudou muito do que era antes. Eu tive trabalhos quando eu tinha 19, 20 anos de idade, que eu era obrigado a ir de terno e gravata, e você tinha que falar meio que o juridiquês. Eu fiz direito, que tá bom, a gente faz, você precisa ganhar a vida, entendeu? Mas não era natural, ninguém acha Sim. natural, sabe? Sim. Não, você passou pelo processo inverso, né? É. Você, em algum momento, muito jovem ainda, construiu uma imagem porque você precisava passar informações e estar perto de cargos públicos, de pessoas muito importantes, que você, se não tivesse essa linguagem, talvez você não fosse ouvido Com certeza. pela pouca idade. Com certeza. E agora você pode ser quem você é. Eu acho que o segredo é esse, cara, porque as pessoas não querem ver personagem. É isso. As pessoas não querem que você perca a espontaneidade. As pessoas querem saber quem você é também. Porque o futebol, eu costumo dizer que, assim, eu acho que o futebol hoje, ele é muito mais entretenimento do que informação na televisão, né? É óbvio que você vai ter responsabilidade, você não vai plantar notícias, você não Claro. vai acabar com carreira de ninguém por um comentário Dado inútil. mentiroso. Não é claro. isso. Mas assim, o cara que quer saber do time dele, se bobear, se não for o mesmo que o meu, ele sabe mais do time dele do que eu, porque eu acompanho 20 pelo menos. E Só colocando os 20 da Série A. E O cara normalmente, se quer ele não divertir. souber mais, ele acha que sabe. Não, Entendeu? com certeza. O cara que é fanático, eu vou falar por mim assim, não, peraí, ele não viu o jogo do Corinthians que eu vi. É Então, isso. normal. Ontem eu vi o jogo todo. Cara, provavelmente vai ter algum momento que você vai ter razão, porque são 5, 4 ao mesmo tempo. Algum eu não vou ter visto. É inevitável. Então, assim, o cara quer se divertir com você. O cara quer que você dê uma opinião pra ele falar, não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tá falando é um absurdo. Ou então fala, não, concordei, tá aí. O cara quer se divertir. E com isso desperta o interesse, né? A polêmica bem gerada, não o sensacionalismo barato ou a mentira de dado, mas a polêmica bem gerada é fundamental. A divergência de opinião pro cara se identificar com uma delas. Porque isso. ninguém vai ter apoio de todo mundo. Não, e aquilo, a gente tá falando de futebol. Parte do futebol é irracional. Total. Pô, você torce pro seu time, aquele negócio, né? Eu brinco com o pessoal, eu falo, pô, sou corintiano, vou muito pra Neoquímica, lá em Itaquera. Eu falo, pô, trabalhei o dia inteiro. É quarta-feira, 9h30 da noite. Eu vou até a Neoquímica, porque é quase que uma relação que eu me sinto assim. Se eu não for, eu tô deixando um amigo na mão, assim. Eu tô traindo minha família. Pô, o Corinthians não tá bem. Eu preciso ir lá apoiar, minha energia vai ser mais uma, vai ajudar. Aí vou até lá. Frio, a gente empata 1-1 num jogo horrível. Joga mal pra caramba, aquele futebol que você fala, meu Deus do céu, o que a gente fez em campo hoje? Você volta de trem de Itaquera, acorda no outro dia pra trabalhar 5h30, 6 da manhã. Você fala, por que eu faço isso? Por que eu fui, Porque né? racional não é. Zero. Então tem disso. E essa irracionalidade é a discussão. O corintiano acha o time dele o maior de todos. O palmeirense acha, o São Paulino acha, Todo mundo ponto. acha. Não tem como. O Corinthians é maior que o Real Madrid, ponto, sabe? Não adianta. Rolou um negócio do Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Eu acho que teve um outro time também com essa percepção aí. Só não deu certo. No fim das contas, né? Ficou mais complicado. Mas tanta gente bateu e voltou em Mundial, vamos ver. Não, com certeza. Ô, Dani, e sobre futebol feminino, que
tá tendo um olhar diferente finalmente, né? Faltava muito isso que a gente tá falando de um esporte onde o Brasil dava show, dá show, dá aula. Pô, a gente teve a Marta, e mesmo assim... Formiga. E mesmo... Não, entre tantas outras, Cristiane, etc. E que mesmo assim foi difícil conseguir trabalhar mais a imagem e comunicação disso, né? Capilarizar mais. E eu acho que o espaço, por exemplo, que você tem, e a ESPN é muito boa nisso, também o Mina de Passe. Sim, que é tem maravilhoso. Isso claro que ainda tem que crescer mais e mais, e por aí vai. Como que você tá vendo esse crescimento? Já tá indo muito bem? O que pode melhorar? O que você tá achando? Eu aprendo de futebol feminino assistindo o Mina de Passe. E é curioso, assim, já me perguntaram, por que você não faz? Por que você só faz o linha? Por que você não faz o Mina? Ah, é porque é a única mulher que faz o linha, então você não pode fazer o Mina? Não, eu poderia. Fui consultada sobre isso, inclusive. Mas eu acho que eu não tenho o mesmo conhecimento que a Mari Spinelli, que a Ivana Negrão, que a Glaucia Santiago. Elas acompanham mais do que eu. Ah, então você não vê? Não, eu vejo. Eu torço, eu gosto. Mas eu não tenho conteúdo suficiente para falar com a naturalidade que elas falam sobre aquilo. Então eu prefiro ainda aprender. Sabe por quê? Porque falta muita coisa. Sim. Falta uma educação, porque eu acho que o futebol ele não pode ficar alheio à sociedade, que ensine que o futebol feminino tem o mesmo espaço, o mesmo olhar, a mesma voz, o mesmo lugar que o futebol masculino. Eu não fui ensinada assim. Sim. Eu aprendi a olhar depois de adulta. E eu adoro olhar. Eu tenho um prazer gigante quando eu vou numa premiação como Bola de Prata e eu posso entrevistar ali no tapete verde as jogadoras premiadas. Eu posso conversar, eu posso entender um pouco. É um universo que me encanta demais, assim. Só que eu acho que eu, como a maioria das pessoas, ainda tenho que aprender a estar nele de uma maneira natural, sabe? Sim, sim. Eu assisto muito, mas eu entendo muito pouco. Porque são muitas diferenças. E eu faço questionamentos, às vezes, a essas meninas, a Mari, a Ivana, enfim, a todas elas, a Natália Ferrão, a Mari Pereira. Eu vou lá e pergunto, falo, tá, mas por que é assim? Mas por que não sei o quê? E elas sempre têm todas as informações e um olhar muito de dentro. Sim. Que eu ainda não tenho. E eu porque acho que vai demorar. Acompanham há muito tempo. Não, isso que você falou é muito bacana sobre o futebol feminino, porque eu me identifico nisso, inclusive, que também é a história do oportunismo em relação a isso. Então, assim, falaram pra mim, pô, você posta vídeo comentando NBA e NFL, né? Eu não posso comentar no futebol. Até pela minha relação com os clubes e pelo meu trabalho. Sim. Eu não vou ficar falando mal dos clubes de São Paulo, nem bem, eu vou ficar na minha. O nome disso é inteligência. Da NBA e da NFL, eu posso falar que não vão me ligar de Nova York pra falar, ô, Gustavo, o que você fez? Então, beleza. Mas aí falaram pra mim, pô, você devia comentar futebol feminino. Eu falei, cara, quando o Brasil avançar no feminino, eu vou fazer um post parabenizando, etc. Porque, claro, eu assisti, eu torci. Sim. Mas eu não tenho conhecimento a fundo, eu não acompanho as ligas. Quando tem Olimpíada, eu assisto as finais. Quando tem o Mundial, eu assisto as finais. Claro, eu tô assistindo mais. Mas é um fato, assim, as gerações que vieram antes, as nossas, cara, não tem... Realmente, realmente, com 8 anos de idade, eu não assistia futebol feminino com meu pai, não era. E isso tá errado, lógico. Eu tinha 38, com 30 eu não assistia futebol feminino, a não ser que fosse numa Copa do Mundo ou numa Olimpíada. Tem que assistir igual. Então, assim, aquele negócio. Pô, eu assisto vôlei masculino e feminino, todas as Olimpíadas, torcendo. Eu não vou comentar vôlei, porque eu só assisto nas Olimpíadas e no Mundial torcendo. Pô, o dia tem 24 horas também, né? Eu amo ginástica olímpica. Eu acompanho, assim, com amor. Assim, a cobertura que mais me deu prazer em 2016 foi porque eu acompanhei a ginástica. Sim. Mas eu não vou comentar sobre isso, porque eu não tenho nenhum conhecimento efetivo pra falar disso. É isso. Não adianta. É assim, a Bia Haddad chegou em Roland Garros. E, inclusive, eu fui no jogo dela, a gente foi convidado lá pro Roland Garros, fui no jogo que ela foi eliminada. O pessoal fica me chamando de pé frio, mas pelo amor de Deus. E eu que fui pra Copa do Mundo, cheguei lá, vi o último jogo da fase de grupos do Brasil e 2 vitórias da Argentina. Desço pra lá. E a Argentina era quase eliminada. O pessoal esquece, a Argentina tava sendo eliminada pro México. Tava. Não, e aí, Aí eu cheguei no Catar. Meu Deus do céu. Acontece. Mas assim, eu fico lembrando das fases boas. Na Libertadores eu tava, eu vi o título, 7-1 contra o Santos eu tava. Então... Também a gente tem o lado pé quente, não é culpa nossa. Mas, por exemplo, eu fui lá e fui ver a Bia Haddad. Fiquei muito feliz, fui vê-la. Eu já joguei tênis algumas vezes, eu gosto. Mas eu vou comentar tênis porque a Bia Haddad chegou? Cara, não dá. Inclusive, a gente não tem conteúdo não pra isso.
é muito legal você ter isso, até porque, claro, você é demandada nisso em outro nível. Imagina como mulher ainda. Não é só porque eu falo de Exatamente. futebol. É uma mulher que fala de futebol e não está inserida com profundidade no futebol feminino. Exato. Cada um tem um papel. Com certeza. E eu acho muito legal da sua parte porque você podia fazer um trabalho que a sua visão ia ser meia boca, mas talvez não percebessem, mas que você não tem um histórico e um conteúdo que seria para manter o nível que você quer ter, e você não faz. Eu acho isso fantástico, isso é ótimo. E é cada vez mais difícil de se ver por aí. Mas faz parte. E puxando um pouco mais pessoal, falando de futebol, tinha conversado um pouco antes, você costuma falar seu time de coração? Se você fala, você vê algum problema nisso? Você acha como as pessoas enxergam isso, às vezes, num comentário seu? Conta um pouco disso aí pra gente. Eu acho que qualquer pessoa assim, que olhar com um pouco de atenção pra mim sabe o meu time. Eu não costumo verbalizar, falar, eu torço para o time tal, porque os cortes são muito cruéis, né? E a edição disso, onde isso vai parar, eu acho isso muito cruel. Mas assim, é só você entrar no meu Instagram, é só você olhar um pouco das minhas histórias, é só você olhar os projetos onde eu me envolvo. O meu pai e o meu irmão vivem vestidos e viajando Brasil e América, com um símbolo desse tamanho da batata da perna cada um. Então, assim, eu costumo dizer só quando me perguntam isso que o meu maior ídolo é o Zico. Entendi. Sim. Entendi. Aí é isso. isso vai ser... o Dinese, então, né? Exato, então. Meu sobrenome é Boaventura, meu avô é italiano. Não, aliás, você me falava um fato aqui antes da gente começar a gravar, que você falou do Zico, é muito legal. Se você joga a bola, conta aí pro pessoal, né? Se você bate uma bola... Você já jogou bola com quem? E você já jogou com quem? Eu costumo, quando falo assim, você joga bola? Eu falo, não, vamos começar essa conversa diferente. Você já jogou bola com quem? Aí as pessoas falam, como assim? É que com jogador, obviamente, eu não faço isso, né? Mas com as pessoas comuns, tipo eu falo assim, olha, eu já joguei bola com o Zico e já joguei bola no mesmo time que o Djalminha e o Sávio. Apenas. Aí vocês tirem as suas conclusões. E provavelmente vocês vão concluir errado. Porque não, eu não jogo nada de bola. E essas histórias são muito boas, assim, porque o Djalminha foi mais recente, junto com o Sávio, foi numa ação feita por uma casa de apostas, que chamou a gente para um jogo antes da final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. Então eram influenciadores, ex-jogadores, jornalistas de um time e de outro. Futebol de 5. Sim. E a gente estava jogando e eu recebi a bola do Sávio e eu olho pro outro lado, tá o Djalma. Falei, bom, meu objetivo aqui é receber do Sávio, vou tocar a bola no Djalma. No meio tinha o Jadson marcando. Obviamente, eu perdi a bola, o Jadson tomou e continuou pro outro lado. E o Djalminha me dá um berro. Dani, faz um fácil, Dani! Eu falei, mas o que era pra eu fazer? Devolve a bola no Sávio, é a única coisa que você podia fazer no campo. E a outra é uma caneta que eu tomei do Zico, num jogo comemorativo na Gávea, que eu fui convidada. O Zico era o Coringa. Então, assim, o time que estivesse com a bola, o Zico estava com aquele time. A bola tava com o time que eu tava, e de repente alguém tomou a bola e tocou no Zico. E o Zico tava onde você tá, assim, na minha frente. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Eu não sabia o que fazer, porque eu não jogo bola. Sim. Eu fui tentar tirar a bola do Zico. Eu tomei uma caneta linda. Eu tenho as fotos, se você quiser, eu mostro pra você. Sim. Eu mando pra você, porque eu tenho muito orgulho dessas fotos. Eu teria. Assim. Você tomou a caneta do Zico? Eu também. Exato. Eu teria muito, ainda mais que esse é o maior ídolo. Inclusive, falando do Zico, eu acho sobre o Zico, assim... ídolos no futebol... vamos colocar brasileiro, tem lá fora também, assim, mas... você pensa num time e tem ídolo absoluto aquele time. Pra mim, existem 3 times no Brasil que você olha um time e tem ídolos absolutos. O Santos numa primeira prateleira, o Flamengo numa segunda e São Paulo numa terceira. Eu acho que o Santos tem o Pelé, o Flamengo tem o Zico e o São Paulo tem o Rogério Ceni. O Rogério um pouco menos que o Zico. Engraçado, você falou do São Paulo, eu pensei no Raí. Então... eu acho que o Rogério passou o Raí, mas, por exemplo, o Corinthians, tem gente que acha o Marcelinho, gente que acha o Sócrates, gente que acha o Rivelino. O Cássio já tá ele vai encerrar a carreira no Corinthians, ele bate o recorde de jogos, o Cássio já é o maior goleiro da história e tem condições de também passar a exercer o maior ídolo. Não tem bem definido, depende do corintiano. Verdade. O Flamengo não tem discussão, na minha opinião. E nem devia. Tentaram abrir essa discussão recentemente, né? Quando o Gabigol ganhou a Libertadores, que, pelo amor de Deus, fez 2 gols no final.
demais. O Gabigol tá na história do Flamengo, na minha opinião. Claro. Ponto, lógico, gigante. Mas não tem cabimento, na minha opinião, comparar com o Zico. Acho que eu vou te levar lá no ESPN FC De verdade, um dia. assim. Pra gente bater esse papo lá na pancada, porque eu concordo plenamente com Não, você. o Zico E isso é não um é deus. desmerecer o Gabriel em absolutamente Não, nada, não, tá? Ele é não. grande, ele é importante, ele é um bicampeão de Libertadores, ele é Exato. artilheiro do Flamengo. Mas o Zico é de uma outra época, em que os jogadores começavam e se não encerravam, eles tinham uma conexão muito grande com um clube só. Exato. A gente brinca, né? Acho que foi o Mauro Naves que falou isso esses dias, assim. O Zico não ganhou uma Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo. É lógico. Porque Azar da Copa do não Mundo. diminui o tamanho dele ou não deveria. Não deveria. Porque o Zico é gigante e o Zico tem uma outra particularidade, né? Ele é um cara tão incrível que quando você ainda tem a oportunidade de estar perto dele, você fala, gente, ele não sabe o tamanho que ele tem, não. Ele não sabe que ele é o Zico. Sim. Ele não sabe o que ele é. Um dos meus maiores orgulhos é ter escrito uma das crônicas que estão no livro de 70 anos, em homenagem aos 70 anos dele, assim. Eu fui uma das participantes. Sim. E tem uma crônica lá assinada por mim. Uma coisa que o meu pai falava sobre o Zico muito, ele falava assim, é incrível, né? Como quem ganha conta história. Isso é um fato, não só no futebol. Na vida, em todos os aspectos. Copa do Mundo de 82. Era indiscutível que o Zico era melhor que o Maradona. Só que o Zico não ganhou 82, o Maradona ganhou 86. Sim. E aí, pra minha geração... Maradona virou maior. Não se discute. Simplesmente nem cabe debate. E aquela história, se o Zico ganha, etc. Bom, por aí vai. O Romário e o Ronaldo foram maiores que o Zico, é a mesma prateleira. Bom, aí, claro, são discussões infinitas também. Mas eu acho que o Zico é dos ídolos de esporte, não só de futebol, que mais representa um ponto negativo na nossa cultura, que é assim, você ganha só tudo. Vale quem ganha. Você fica em segundo, nada. O Zico não foi vice-campeão do mundo, mas não é por isso. Mas assim, não ganhou, esquece. É isso. Então assim, o Senna foi um ótimo piloto. O Massa e o Rubinho não prestam. Como assim? Os caras são vice-campeões do mundo, eles são gigantescos. E lá fora esses caras são mais reconhecidos. Claro, não o Zico no Flamengo, não é isso. Mas a história da Copa do Mundo... né? Pro país. É isso. Porque ganhar a Copa do Mundo muda, né? O brasileiro não gosta de competir, o brasileiro gosta de ganhar, né? Exato. O brasileiro ama tênis quando o Guga aparece, o brasileiro ama basquete quando ele olha o Oscar e a Hortência. O brasileiro, sei lá, ama natação quando César ele vê o César Cielo, o Gustavo Borges. Mas, assim, o brasileiro não dá valor ao esforço e à competição. Infelizmente, você tem razão. É um ponto muito negativo, assim. Eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Até pelo valor que você passa. Mais uma vez, esporte, futebol, eles estão na sociedade. O que você ensina quando você fala que só vale se você ganhar? Você só é bom se você é o primeiro. Você vai falar isso pra sua família? Porque, assim... Você ser o primeiro em algo, tipo assim, eu sempre falo isso pros outros. Eu falo, cara, vocês já pararam pra pensar que, por exemplo, o pior jogador da NBA, são 450, 460 jogadores, o pior jogador da NBA, se ele jogar com você, ele é um absurdo. Pô, ele tá entre os 500 melhores do mundo. Ele é muito ruim, né? Realmente. Aquele lateral que você xinga pra caramba lá no seu time, joga com ele. Bota ele na pelada ali no aterro pra você ver o que ele faz. Ele acaba. Porque o esforço, o nível de competição é muito alto. Então a gente tem que entender que o cara, só de chegar ali, ele já merece toda a reverência do mundo. E outra coisa também são esportes coletivos. Então, assim, entendi. Então o Zico não ganhou a Copa, o Romário, o Ronaldo, o Pelé, por exemplo, ganharam a Copa. E realmente, eles jogaram todos eles sozinhos. Tanto o Zico quanto o Pelé, o Romário e o Ronaldo jogaram sozinhos. Não jogaram sozinhos, entendeu? Tem muita coisa. Tem muita conjuntura, muita coisa que acontece num esporte coletivo. E isso é algo da nossa cultura que eu acho muito ruim. Sim. E até por isso também, tirando o futebol, esportes vão e vêm, né? Sim. Se acompanhou muito tênis no começo do século por causa do Guga. E aí deixou de acompanhar quando o Guga saiu. Depois do Senna, ninguém mais fala em Fórmula 1. Exato. Perdeu peso. Perdeu peso. Mas enfim, né? Aí são coisas pra gente olhar e corrigir. Em quanto tempo? Não sei. Sim. Dani, falando do ano de 2023, eu achei do ano
do futebol brasileiro, aliás, do futebol sul-americano, é o seguinte, não teve um time que foi realmente dominante o ano inteiro. Tiveram competições, então São Paulo ganhou a Copa do Brasil, o Fluminense ganhou a Libertadores, o Palmeiras ganhou um brasileiro, onde o primeiro turno do Botafogo é perfeito e o segundo turno é de rebaixado. E você teve, por exemplo, esses 4 times que em algum momento mandaram, mas não o ano inteiro. Eu senti isso do ano. Eu não acho que é um ano que a gente fala, mesmo o Fluminense campeão da Libertadores, pra mim, assim, eu não falo, o Fluminense tomou de 4 do Vasco. Eu não falo assim, o Fluminense fez um ano absoluto. Não fez. Claro, é um baita ano. Eu não tô tirando isso do torcedor tricolor, não tô de jeito nenhum. Ganharam a inédita Libertadores e com todos os méritos. Mas você acha que é nivelado por baixo o futebol sul-americano? Nesse momento? Não, sabe que não. Eu acho que existem alguns times que têm muita tradição que estão em baixa, como o Boca Juniors, por exemplo, que apesar de ter chegado, né, onde chegou na Libertadores, era um time que muita gente duvidava. É engraçado, porque quando você faz aquele chaveamento, que, né, emissora é uma maravilha, né? Digital, negócio de Instagram, é maravilhoso. Faz aí o chaveamento das oitavas. Na minha final, eu tinha colocado Flamengo e Boca. Errei o Carioca, tudo bem. Mas o Boca foi a final. E todo mundo falava, você tá maluca? Eu falava, cara, eu não ignoro a tradição do Boca no mata-mata. De nenhuma maneira. Tem time pra chegar? Não. Mas eu acho que tem força. Tanto que chegou de um jeito feio, né? Assim, empate, pênalti, pênalti. Cavani jogando muito mal. Cavani jogando mal. É isso. Então, assim, esse time especificamente, eu acho que tá muito em baixa. Mas eu acho que foram alguns entraves ali de caminho, de percurso. Quando você chega no começo do ano, você fala, Palmeiras, Galo e Flamengo vão brigar pelo título. No fim das contas, foi o que aconteceu. Mas o caminho para isso foi muito tortuoso, né? O Flamengo fez escolhas muito ruins de gestão. Para mim, o primeiro deles foi quando demitiu o Dorival, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Eu falo isso sempre. A vida tinha que castigar o Flamengo. Era um fato assim, cara... E aí nada encaixou. E aí, assim, o coletivo foi embora. O individual se sustentou em alguns jogos, mas também não faz milagre. Quando você pega o Galo demorou pra entregar tudo o que podia. O Galo, pra mim, tem um timaço. Tem um elenco gigante. O que o Paulinho tá jogando de bola... E eu acho o Arana lateral de seleção. Também acho. Sempre achei. Sempre que ele machucou, tem toda uma questão ali. Pra mim, o Arana é o melhor lateral esquerdo do Brasil, que joga no Brasil também hoje, sem sombra de dúvida. Também acho. E o Paulinho jogou demais. Mas demorou pra encaixar. O Palmeiras ganhou esse brasileiro na consistência. No foco. Se tem o time do Abel é muito, né? Se tem um mérito que o Abel Ferreira tem, e tem vários, na verdade, mas se tem um principal, eu acho que é um cara competitivo de uma maneira muito pé no chão, sabe? Então, assim, eu vou falar uma coisa que os palmeirenses não vão gostar, mas o Botafogo perdeu o título. Também e alguém tinha que ganhar. O Palmeiras, na consistência, no foco, ele foi lá e ganhou esse título. Mas ninguém foi linear, ninguém foi só bonito. Acho que o Fluminense tá de parabéns. Eu sou fã do trabalho do Diniz. Eu gosto do jogo jogado, eu gosto do jogo pra frente. Vai correr risco. Dá um negocinho aqui, quando tem aquela saída de bola aqui, ó. O atacante aqui, o zagueiro ali trocando bola com o goleiro no pé. Dá um negocinho aqui. Mas eu fiquei muito feliz com o Diniz ter ganho esse título, porque eu acho que naquela cultura de só reconhecer quem vence, o Diniz merecia ser campeão pra coroar o trabalho dele, porque ele faz um trabalho muito sério há muito tempo. Sim. E eu admiro esse estilo ousado. Sim. Nem sempre dá certo, mas eu admiro. E é bem autêntico. É isso. Porque mesmo nas derrotas na carreira, muito antes desse Fluminense, e tiveram trabalhos também com derrotas, ele manteve o estilo, claro, sempre se adequando, se atualizando, mas manteve o estilo. Isso é fato. E o que você acha pra 2024? Lógico, né? Isso daí também é importante. A gente tá gravando no Natal, vai em fevereiro. Não, porque depois acontecem 20 contratações em janeiro. É isso, aí o Palmeiras... E aí fala, Dani, como que você não falou de tal? Os caras trouxeram... Aí o Galo vai lá, além do Paulinho e do Hulk, traz o Gabigol. Sei lá, contrata o Gabriel. Mas assim, eu acho que a gente vai repetir os mesmos... A gente vai repetir os mesmos nomes, porque os elencos já são consistentes. A gente já sabe em dezembro da permanência do Abel Ferreira. Então isso dá uma força muito grande ao Palmeiras, que precisa de alguns reforços para o elenco. Mas eu acho que se mantém competitivo.
O Flamengo tá em negociações interessantíssimas, vai montar a seleção uruguaia B no Flamengo, né? E eu acho que o Tite, agora com uma pré-temporada, podendo começar o trabalho dele com calma, podendo conversar com todos esses jogadores, sem aquela coisa do tem que colocar o Flamengo onde o Flamengo tinha que estar. Sim. Porque foi assim que ele chegou, né? É um time muito competitivo. Sim. O Galo, a gente acabou de elogiar aqui, vai se manter nessa. O Bragantino me surpreendeu negativamente no final, assim. Eu também achei. Eu, durante muito tempo, fiquei brava com o Caixinha quando ele falava meu time não briga pelo título, meu time não briga pelo título. Mas eu entendi, ele tem um time muito jovem. E, apesar da pouca pressão, por uma questão de número de torcedores... Sim. O Bragantino realmente ainda tem muito para desenvolver. Mas eu vejo um Bragantino num viés de alta, vejo um Fortaleza com uma estrutura muito positiva, virou SAF, o Marcelo Paes agora CEO desse Fortaleza, manutenção de Vojvoda. O Vojvoda é muito bom. Não sei, esse Fortaleza pode me surpreender. Assim, acho que a todos nós, né, de repente uma briga por título, apesar, tá louca, porque a temporada foi de meio para baixo de tabela em algum momento do Brasileiro, foi. Mas o Fortaleza, a cada ano que passa, ele se estrutura mais e ele chega a mais lugares interessantes. Né? Chegou uma final de Sul-Americana. Então, é mais um passo. E jogou melhor que o Corinthians os 2 jogos com tranquilidade. Jogou na Arena, melhor Corinthians eu tava. E jogou lá, sem dúvida. O outro eu não me lembro, vou te ser honesta. Jogou os 2 jogos na melhor Arena eu me lembro e jogou sim. Jogou os 2 jogos no melhor Corinthians. Inclusive, era Corinthians e Fortaleza. E o Fortaleza era favorito. Só não via quem não queria. É que assim, podiam não querer falar disso. Mas era por bola jogada, era um fato. A gente chegou a falar disso. Sim. Claro que depois os corintianos ficaram um pouco bravos. Mas é verdade, eu sou corintiano, é um fato, não adianta. E eu acho que o Internacional, se olhar bem para essa defesa, do meio para frente, o Internacional já é muito sólido. Assim. Eu gosto do trabalho do Kudê. Sim. Acho um técnico dessa geração mais nova, mas que tem muito a oferecer. Então, acho que o Internacional também, olhando para essa defesa com um pouco mais de calma, né? Claro que se não perder grandes peças, tem a expectativa do Johnny embora, enfim, pode brigar também. Sim. Então... e do Flamengo, eu acho que a titibilidade foi o que era necessário. E eu acho o Tite... Falar de Tite com um corintiano. Não, o Tite é muito bom, não adianta. Tem corintiano que tá torcendo pro Flamengo por causa do Tite, gente. Eu não consigo entender isso. Esses daí estão forçando demais também, porque eu torço mais pro Santos do que pro Flamengo numa final. Palmeiras nunca, São Paulo nunca, o Flamengo logo depois. É justo. Engraçado, eu falo que se eu tivesse nascido em São Paulo, provavelmente eu seria corintiano. Não, mas se eu tivesse nascido no Rio, provavelmente eu seria flamenguista, provavelmente. Mas, até por uma questão de time grande, o Flamengo me oferece muito mais perigo atualmente do que o Vasco Fluminense. Tudo bem, o Fluminense ganhou a Libertadores. Mas em questão de tamanho, torcida, etc. Sim, tem muito mais Flamengo. Fica mais rival, entendeu? Sim. Mas... Nesse aspecto, sim. Mas eu acho que o Tite vai dar certo ali. Pode ser que eu fale essa frase porque eu também moro num dos poucos bairros de São Paulo que não é dominado pela torcida do Corinthians, né? Eu moro na Zona Oeste, eu moro em Perdizes, então eu sou rodeada de palmeirenses, assim. Eu acho que quem chega desavisado em Perdizes tem certeza que o Palmeiras é a maior torcida de São Paulo. Não, se o cara ficar ali na Turiaçu, esquece. Ele tem não certeza. Adianta. Mas o resto de São Paulo é mais corintiano, gente. Não adianta. Nisso não tem debate, são números. O Dani e a seleção brasileira. Ai, meu Deus. O Diniz é o técnico, o Ancelotti... Não sei mais, né? Porque sempre fala que não, quero ficar no Real Madrid, etc. Assim, eu de fora acho que não tem Ancelotti nenhum. Era o Diniz, os caras não queriam tomar alguma pressão, porque na época o Diniz não tinha Libertadores, não tinha alguns títulos, talvez, na cabeça deles credenciassem para o trabalho. Então já acho um erro, porque você já não traz alguém pelo estilo de jogo ou gestão de trabalho, você já vai trazer alguém porque é o que a mídia ou o público quer ou não. Isso não é o tipo de boa gestão em nenhum aspecto, no geral. E o Ancelotti deve ficar no Real Madrid e nem sabe de papo pra vir pra cá. É igual aquela história que o Guardiola desmentiu uma vez. O Daniel falou, o sonho do Guardiola é treinar a seleção. O Guardiola falou, nunca falei isso pra ninguém. Nunca falei isso pra ninguém, eu sou um admirador do futebol brasileiro e é isso aí. E assim, esquecem que esses caras ganham bastante. Além de eles disputarem num clube gigantesco, que tem só jogadores de seleção, inclusive no banco, o salário deles é um absurdo. Eles estão no centro, eles estão na Champions todo ano.
É em Libra, do Guardiola Exato. em Libra, né? Exato. Então, é complicado. Assim, eu cheguei a conversar com o Edinaldo no final da Libertadores ao vivo. Eu e Pedro Ivo Almeida, a gente entrevistou ele ali. E eu perguntei sobre isso, assim. Falei, cara, ninguém nunca perguntou diretamente, alguém tem que perguntar. Eu falei, e o Ancelotti? Como é a conversa? Ele fingiu que não entendeu. Mudou de assunto, aí eu dei uma insistida, ele mudou de assunto de novo. Falei, bom, não posso passar aqui meia hora e falar, não, peraí, presidente, o senhor não tá me entendendo. E aí ele desconversou. E eu acho que esse papo, ele ficou no caminho, né? Porque se existia algum tipo de acordo verbal, ele foi feito com um presidente que, nesse momento, né, não preside mais a CBF. Então, será que o próximo que entrar vai seguir esse mesmo caminho? Será que a manutenção do Diniz como interino vai ser feita? Ou será que ele vai receber um convite para ser técnico? Sabe? A gente está num momento muito escuro. A gente está num momento de não saber dar nenhum tipo de previsão sobre a seleção brasileira. Exato. Porque a gente não sabe nem que linha de treinamento o cara que chegar ali vai ter. Porque se você pegar o Diniz e o Ancelotti, eles não conversam. É claro. Em termos de Não é o auxiliar do Ancelotti treinando a seleção brasileira. Não, eu digo assim, Não, e de em jogo termos de do que estilo. cada um aposta em campo. Nada a ver. Eles não conversam. Nada. Então, é difícil. Eu acho que é um momento muito complicado. Acho que a seleção, às vezes, é criticada de uma maneira muito veemente, como se fosse a pior seleção de todos os tempos, como se não tivesse talento. E não é assim. Não é. É que eu acho que o momento também, ele influencia muito. E cada vez mais o futebol no mundo, ele é tático, ele é estudado, Físico. ele é olhado, ele é físico. Existe a qualidade, o drible, o individual? Óbvio que existe. E a gente tem isso. Claro. Só que tem que ter os outros aspectos. Não, e isso que você falou, eu quero falar da Premier League disso depois, mas só pra gente fechar a seleção brasileira, todo esse não planejamento, porque não dá pra falar que é um mau planejamento, não sequer não tem planejamento. E a gente tá 2 anos da Copa, porque não são 2 anos e meio. Em janeiro de 2026, você tem 20 convocados na cabeça, se você é o técnico da seleção brasileira. Normalmente você não vai trocar o técnico da seleção brasileira em janeiro da Copa, Não, né? 6 né? meses Por antes. favor. Seria bizarro. E a gente vem aí de 2 eliminações nas quartas. Pra mim, esse time da Croácia, nada demais. O Modric não jogou pra caramba a Copa. Eu acho um absurdo isso, mas tudo bem. Beleza. Respeito que acha, mas independente assim. O Brasil jogou mal contra a Croácia. Jogou. Aquele gol do Neymar foi um baita do Machado. E aí aquela história de Brasil, né? Ele fez o gol, eu falei, puta, gol do título isso aí. Porque, meu, no final, do jeito que foi o Neymar, era importante ser ele, etc, etc, etc. E, bom, não foi. Claro, não foi. Mas essa falta de planejamento e 2 anos passa assim, fora que vai começar a Copa América. Aí não chega na final. Perde feio pra Argentina. E tudo isso vai... É aquela bola de neve. A Argentina é campeã do mundo. É lógico, a Argentina São é atual vários campeã. pesos, né, Messi vai pra somados. 26 com certeza, na minha opinião. Será? Eu acho que o Messi vai pra 26 e o Cristiano Ronaldo vai tentar cavar. Eu não sei, né? Porque em 20... A gente tá em 20... Me perdi na vida. 23. Aqui 23... a gente tá em 2023, a gente tá no 24. Natal quase. É quase não, Natal tá. de 23. Mas eu queria lembrar das últimas Copas. Em 22, que foi dezembro de 22, a Copa. Então, tá muito fresco na minha memória ainda. O Messi vai ter 37 ou 38? É 38, né? Eu acho. Acho que 26? 38. Então, mas é porque em 2000 E ele já vai estar lá em Miami. 18 ele falou que ia parar, né? Aí não parou. Aí foi 22, foi campeão do mundo. Mas ele falou que ia parar porque ele não tava conseguindo ganhar. Não, e outra coisa. Ele de bengala... Se o Messi tá precisando provar alguma coisa pra alguém, a gente tá no sal, né? Exato, não, absurdo. E isso era outro absurdo. Tanto que a gente tava falando do Zico. Então o Messi só virou um gênio ano passado, quando ele ganhou 22. Meu, assim, é um absurdo. Então se o Cristiano Ronaldo nunca ganhar a Copa... Não presta. É surreal isso daí. Mas é engraçado, porque hoje a gente tem muito esse debate, né? De Messi ou Cristiano Ronaldo. Eu prefiro, se eu pudesse optar por um jogador, o Messi. Porque eu acho que o talento que ele tem é uma coisa inata. De uma maneira que o Cristiano não é, o que faz com que eu o respeite muito, o Cristiano. Porque o Cristiano é um robô. Sem ele dúvida. É programado ele para treino, jogar bola. Ética Tudo de trabalho que ele absurda. talvez tenha a menos de talento... O que é um absurdo falar, né, dessa maneira, porque ele é talentosíssimo também. Mas ele compensa com o foco. Ele compensa com a programação que ele fez para jogar bola. Então, ele é um gigante. Também acho. Eu acho o Messi maior.
Também Mas acho. daqui muitos anos, como provavelmente o Cristiano não vai ter ganho uma Copa do Mundo, esse debate vai adormecer. É claro, porque é isso que vai tirar. É muito absurdo, assim. E tá errado, né? Mas não tem jeito, porque futebol também é resultado. Né? Claro, É difícil. É uma equação difícil de encaixar. É isso, e até uma coisa que eu falo pra quem quer falar de esporte, aí não tô nem falando de comunicadores que vão falar na TV com vocês, mas mesmo na mesa, assim, se eu tô no bar discutindo com os amigos, eu falo assim, tá, mas fala pra mim uma coisa, você assistiu o jogo e o campeonato? Ou você é papagaio e ouviu alguém falar e tá repetindo? Porque assim, se você gosta do esporte e quer falar dele com autoridade, você tem que assistir. Sim. Se é pra eu abrir o Wikipedia e ver quantos números cada um tem, eu não assisto, eu só vejo o número. É isso. Porque existem títulos que são títulos de uma forma e outros que são de outras. Claro que isso de quem tá vivendo o presente, você pode cobrar porque tem que assistir. Mas, daqui 50 anos, um cara vai olhar número e falar assim, nossa, mas Cristiano Ronaldo não cabe debate. Ele vai falar... mas tem bola de prata, parede. Não, mas o Messi tem mais também. Tem mais tudo. Então, e aí, acaba virando sem dúvida. uma coisa sem debate, que não deveria ser, apesar de eu preferir o Messi. Que é a história do Zico. Você vai conversar com... Vai numa média, vamos generalizar, mas você vai conversar com 10 pessoas de 18 anos que gostam de futebol. Dificilmente elas vão achar o Zico do nível, não vou nem falar melhor, do que o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho. A maioria vai achar abaixo. De 18 anos, É verdade. porque ela não tem tanta ideia. E aí vem aquele papo que eu odeio e, pô, eu não acompanhei os anos 70 e 80, mas eu odeio esse papo que é assim, não, no tempo deles era fácil, então por que só eles fizeram? Não, porque pra mim é assim. Não era fácil, era não, muito mais difícil. Não pelo tinha contrário. tecnologia, não tinha o estudo que tem O- hoje pra jogar bola. O Pelé hoje, imagina o Pelé jogando hoje. doido. Não, com nutricionista, aí academia na casa dele. GPS. Não sei, lógico. Não, ó, o seu corpo é melhor comendo um pouco mais de tal coisa. Não, pelo amor de Deus. Eu acho também, mas o discurso que se ouve muito é esse, aí é com base nos números. Porque aí o cara entra, olha e fala, é aquilo. O Chelsea é maior que o Arsenal? Pra mim, nunca. Só que Não é. é o seguinte, o Chelsea é um time que ele é grande desde 2004, só que ele tem 2 Champions, o Arsenal nenhuma. Sim. O Arsenal não ganha inglês há sei lá quanto tempo. Aí você vai falar com um cara, com um menino de 14, 15 anos, ele vai falar, não, mas como assim? Como assim? Não existe história. Então, né, isso Como diz o Pascoal, tem gente que acha que o futebol começou ontem. É isso. Não, isso é ótimo. E do que eu falei que queria falar de Premier League, é porque isso que você falou de como vai ficando mais nivelado, né? E por cima. Taticamente, como é a evolução tática, a física do futebol. E claro que o talento ainda conta, mas antigamente era muito mais talento em relação à física e tática. E hoje são mais próximos, mais nivelados. Eu, pelo menos, assim, assistir Brighton e Aston Villa. Pode até ser que os jogadores não sejam melhores do que você assistir Galo e Flamengo. Mas tem muito jogo da Premier League que o futebol é mais bem jogado, porque tem uma evolução tática e física em relação à nossa. E assim, eu gosto muito de assistir campeonato europeu, eu gosto muito de assistir campeonato brasileiro também. Mas isso é fato pra mim. Eu vou assistir um Boca e River hoje. Eu assisto, eu gosto. Mas o jogo é realmente porque você gosta de assistir por ser... Você gosta da rivalidade, você gosta do estilo de jogo, você gosta do talento natural que aparece, você gosta da catimba. Eu adoro o futebol sul-americano. Eu também. Eu vejo mais o futebol sul-americano do que o europeu, na verdade. E eu gosto da nossa forma de torcer. Eu acho que, assim, das coisas que não podem gourmetizar de vez, é o jeito de se torcer. Não, o Ronaldinho Gaúcho não vai fazer 2 gols no meu time, eu vou levantar e bater palma pra ele. Não pode, pra mim não pode. Por favor, não, né? Porra, eu gosto da rivalidade, já tá bom. Ele tá jogando Corinthians e Palmeiras. Aí o Hendrick faz 2 gols. Eu falo, nossa, como esse menino joga bem. Cara, jogava Santos e Corinthians, o Neymar jogava com a gente. Eu queria que o Christian, o Chicão, o William jantassem o Neymar e ele não jogasse nada. E eu teria orgulho de falar, o Neymar joga muito, mas contra o Corinthians não. É lógico, é lógico. Eu aprendi a ter esse olhar depois que eu virei comunicadora de esporte. Enquanto eu era só torcedora, imagina! Não existe atacante melhor que o meu, não existe lateral esquerdo melhor que o meu, ainda que ele seja, sei lá, qualquer um que apareceu na esquina ali e falou, completa aqui o time, não interessa. Mas, e eu acho que, assim,
essa irracionalidade do futebol, ela traz a paixão, né? Sim. A gente conecta com o sentimento. E eu acho que quando você perde isso, a irracionalidade pro sentimento positivo, ela tem que existir. O que não dá pra existir é gente irracional na vida que vai pra lá pra espancar. Aí não, né? A gente tá falando de uma outra coisa, de um outro lugar. Claro. Mas isso eu sou concordo com você. Não, e isso com certeza, né? Parte de segurança. Não, isso é outra coisa. Não, até porque é uma coisa Quem não é bizarra, torcedor? tá bom, Aí claro. gente que já tá se aproveitando de um espaço, de um lugar pra, enfim, pra criminoso mostrar é o que uma tem de coisa, bom. torcedor fanático é outra. Eu acho também, isso daí é criminoso, não importa qual o time, sem dúvida. Mas é uma coisa que eu penso muito, eu falo, não, calma aí, o ponto é o seguinte, tem muita coisa que a gente evoluiu em questão dos estádios, da torcida, etc. Eu acho que os estádios têm que sempre tentar oferecer algo a mais. Eu acho que eles têm que contemplar todo mundo. É isso. Todo mundo, assim, né? Todas as classes, porque todo mundo é impossível. É isso, mas assim, todas as classes, a pessoa que tá indo pela primeira vez, a pessoa que não é tão fanática. Claro, você tem que ter tudo isso. E eu acho que a gente evolui nesse sentido. Mas eu não sou a favor da gente mudar de torcer, por exemplo. Tá bom, se você vai no setor oeste da Neoquímica e o pessoal fala pra você ficar sentado, você tem que ficar sentado. Tá certo. Você tá no lugar onde as pessoas estão indo para ficar sentadas. Por isso que eu não gosto de ir no setor oeste. Então, eu gosto de ir no setor norte. Quando eu não vou de norte, Sim. eu vou na leste, perto da Gaviões. Eu gosto de ir no jogo cantar e ouvir minha torcida. E não passa pela minha cabeça assistir sentado. Mas, claro, é uma parcela do estádio. Eu entendo que tem que ter o espaço para quem vê sentado. Mas, sabe aquela história assim? Seu time faz um gol nos 40 do segundo tempo de uma semifinal. Aí como você comemora? Esplêndido. Não, aí não. Mas, porra, não é teatro, caramba. Aí não, aí tá não, boa. aí não. Então, essa tentativa de gourmetizada radical, assim, eu também sou contra. Mas, claro, torcer com respeito. Até porque das partes mais bacanas do futebol é a rivalidade. Então, é aquela história assim, eu quero que o Corinthians pegue o Palmeiras na semifinal. Eu quero se ganhar. Eu nem quero imaginar perdendo. Puta, você já fica com frio na barriga. Você vai pro jogo, preciso ganhar do rival. Você já pensa nos seus amigos que torcem. Você prefere um time mais fácil ou um clássico? Depende do resultado. Lógico. Ué. Depende da fase, né? Depende da fase. Não, mas isso eu acho assim, e é muito bacana. Ô Dani, pra encerrar, linkando um pouco o que a gente faz, teve essa sua mudança do Rio para São Paulo, você gosta de eventos, você gosta de aproveitar também no lado da sua vida pessoal, o que São Paulo oferece, o que você acha Eu aprendi a aproveitar muito mais coisa depois que eu vim morar em São Paulo, sabia? Porque eu sou uma pessoa muito praiana, né? Eu sou aquela pessoa que, assim, marcou um almoço, marcou um show, marcou um sei lá o quê de dia. Sim. Acordou, tá sol? Vai dar não. Praia. Eu sou a pessoa que larga tudo e vai pra praia. Como aqui, pra você fazer, você pode fazer isso. Mas você vai ter que pegar um carro, andar, sei lá, as praias que eu gosto estão a 2 horas da capital. Sim. Então, você acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Sim. Então, eu aprendi a aproveitar outras coisas, assim. Eu gosto muito de evento de dia, eu gosto muito de evento ao ar livre. Então, assim, as feiras gastronômicas, Sim. os passeios nos parques, os festivais nos parques. Eu sou muito encantada por essas coisas. Eu adoro samba. Então, Sim. assim, eu não fui no Tardezinha. Erro. Não tinha como, mas eu tinha que ter ido nesse Tardezinha. não fui. Teremos esse ano de novo e aí você tem que ir sem vamos falta. Ver. Não, aí tem que ir. Porque eu adoro samba, eu adoro esses eventos de dia, sabe? Eu sou muito do dia. Sim. E eu gosto de comer bem. Então, assim, são coisas, festival de gastronomia, evento de vinho, eu adoro vinho. Eu fui trabalhar no lugar certo, né? Legal. Mauro Naves, Pascoal, Oswaldo Pascoal, pra quem não sabe, a esposa dele é enóloga. Caramba. Ele é jornalista, Legal. e a esposa dele é enóloga. E o Zinho tem uma adega na casa dele que eu podia morar naquela adega. Não ia ter problema. Então, assim, hoje eu trabalho com pessoas que ainda fomentam mais isso, assim. Então, Sim. todos os eventos que tem, eu participo, eu tento estar sempre. O Hernanes, ex-jogador de São Sim. Paulo, fez um evento muito legal. Só que ele fez na quarta-feira, última rodada do Campeonato Brasileiro. Putz. Não consegui ir. Eu tô devendo eventos a São Paulo, tá vendo? Então, em 2024, agora, tem que ir em eu todos. vou ter que ir em todos. Deixa passar o carnaval, porque agora o carnaval é carnaval. Tem que ir em todos, tem que pegar o carnaval, tudo que tiver rolando no carnaval. E Dani, obrigado pela moral aí, pela entrevista. Foi um prazer falar com você.
Imagina, eu que agradeço, assim, vamos bater mais papo. Pode chamar mais vezes. Quando faltar convidado, chama que eu venho. Ah, não, com certeza. Bater muito mais papo, que é um prazer falar com você. Muito, muito, muito obrigada. Prazer enorme. Eu espero que o pessoal goste. Ah, vai gostar, com certeza. Galera, foi o podcast dessa edição com a Daniela Boaventura. Valeu!